maneira maravilhosa e miraculosa, possamos nós ter os ouvidos apurados para escutar a Tua santa e maravilhosa voz. Como ovelhas de Cristo, conheçamos a voz do bom pastor e não atendamos a outra voz que não seja a Tua voz, a outras palavras que não sejam as Tuas palavras. Dá-nos, ó Senhor, hoje aqui, ouvirmos a Deus. E que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir, tanto aqui, os que presentes estão, como os que porventura nos assistem pela live, a Bíblia, no 2º capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2, e estaremos lendo o texto que se encontra a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do teu lugar, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Como eu disse pela manhã, como eu falei pela manhã, nós estamos fazendo um estudo do livro de Apocalipse. Estamos buscando nesse livro as palavras de conforto, as palavras que edificam. Como a Bíblia diz, toda a escritura inspirada é útil. Uma escritura inspirada não é inútil. Uma escritura inspirada é útil. Útil para educar, para repreender, para ensinar, para consolar. E nós devemos, então, buscar esses aspectos úteis, práticos da
Escritura, e especialmente do livro de Apocalipse. Volto a dizer, não sou um teólogo, e nem é pretensão minha o ser, e toda a complexidade e mesmo assuntos polêmicos que de fato existem, deixemos isto para os doutores da palavra, os doutores da fé, e nós busquemos nesta palavra o que Deus tem para nós, para o hoje, o aqui e agora, não de forma nenhuma menosprezando o sentido profético da palavra, o sentido escatológico da palavra, mas buscando nesta palavra, como própria profecia, aquilo que toda profecia tem, que visa consolar, que visa exortar, que no sentido de encorajar e mesmo edificar a Igreja de Cristo. Aquele que ouve a palavra e a pratica, não apenas é bom ouvinte, a Bíblia diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes, porque quando somos praticantes, a Bíblia diz, então somos sábios. E não apenas sábios, mas sábios construtores, aqueles que ouvindo e praticando edificam algo. Então edifiquemo-nos pela palavra de Deus como sábios construtores, praticando o que a palavra de Deus nos diz. A visão que existe das 7 igrejas e a, digamos, mensagem às 7 igrejas é possivelmente, e eu teria, digamos, a audácia de afirmar que de fato é, a porção mais conhecida do livro de Apocalipse. E talvez a mais pregada, a mais falada. Por quê? Porque é, em primeiro lugar, aquela com a qual mais nos identificamos e mais facilmente compreendemos. Por isso, se torna a porção mais conhecida, mais pregada, mais, gostaria eu até, vivenciada. Apocalipse nos fala das 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. McDowell, um grande teólogo, diz algo que a missionária Edmeia Williams também diz, que a ordem com a qual é colocada cada epístola, cada carta, pela epistografia, que é justamente se comunicar de forma escrita através de cartas que eram lidas. Isto é uma prática do Novo Testamento, que os apóstolos assim fizeram, e assim podemos imaginar que cada uma dessas igrejas receberam um exemplar, ou uma cópia, nós diríamos, do livro de Apocalipse, porque foi todo o livro entregue, e não apenas o que era referente diretamente à igreja, mas diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não apenas à sua igreja. O que Deus tem dito a nós é de suma importância a nós, mas o que Deus tem dito aos outros é igualmente importante para nós. O que Deus tem dito à igreja presbiteriana aqui perto, o que Deus tem dito à Assembleia de Deus aqui perto, o que Deus tem dito às igrejas ao nosso redor e aquelas distantes de nós em outras nações, é igualmente importante e deveria eu e cada um de nós estarmos atentos ao que Deus tem falado àquela igreja. E entendermos que o que Deus tem falado ali, não parou ali, chega a mim também.
e afeta a minha vida. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em todas as igrejas, não importando que igreja seja, se é Éfeso, ou Laodiceia, ou Filadélfia, todas elas têm vencedores. Não só na igreja de Filadélfia há vencedores, e não é porque Laodiceia é talvez a igreja que menos desejemos ser, que não há vencedores nela. Há vencedores em todas as igrejas, o que me leva a uma conclusão que eu espero que seja tão óbvia: não é a igreja que determina se eu serei ou não vencedor, é obedecer ao que o Espírito diz que determina que eu serei ou não vencedor. Você pode dizer amém a isso? É exatamente isto. Se é igreja A, B ou C, não é por estar na igreja A que sou um vencedor, é por dar ouvidos ao Senhor, é por obedecer ao Senhor, é por ser leal, fiel ao cumprimento da sua palavra, à obediência da sua palavra, que eu e você e cada um de nós nos tornamos vencedores. E em Cristo Jesus, não apenas vencedores, mas mais que vencedores. E é o que Apocalipse tem, uma mensagem constante, uma mensagem de vitória, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de encorajamento, que a despeito das circunstâncias, das dificuldades, por mais difíceis que possam ser, somos destinados a sermos vencedores. E o Senhor não apenas deseja que alcancemos vitória, mas que, tendo vitória, seremos recompensados em nossa vitória. Como já no livro aqui de Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, diz o Senhor: ao vencedor dar-lhe-ei comer do fruto da árvore da vida. Vencedores comem. Há um sustento no jardim do Senhor. Aquele jardim chamado Éden, lugar de delícias. Por isso, no latim, paraíso, lugar de prazeres. Cujo fruto, o fruto que nos concede a vida eterna, foi vetado ao homem para que o homem não permanecesse para sempre no pecado. E para que, acima de tudo, Jesus pudesse morrer por nós na cruz do Calvário. Porque se Deus não vetasse o fruto da vida eterna, o fruto da vida para o homem, para a mulher, Jesus não poderia morrer na cruz por nós. Então, Deus não vetou, não proibiu, não expulsou o homem do jardim para que o homem não vivesse eternamente. Deus o fez para que ele pudesse se fazer homem e, como homem, morrer por nós, para que então comêssemos do fruto e vivêssemos eternamente. Porque aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. E a vida eterna é mais do que viver para sempre, pois a vida eterna é a vida de Deus. É o modo de vida de Deus. Assim que mesmo nesta vida presente, embora o nosso tabernáculo possa se desfazer, já experimentamos a vida eterna em Cristo, que plenamente experimentaremos após a morte,
e depois da ressurreição, quando recebermos um corpo glorificado, incorruptível, e que então experimentaremos vida eterna pelos séculos dos séculos, para sempre em Deus. Fruto que nos foi proibido ao homem, mas interessante, proibido por um tempo, porque em Cristo, fruto não mais proibido, mas guardado, preservado para você e para mim. E como podem tantas pessoas comerem de uma só árvore? Meus irmãos, ela está dando fruto desde o primeiro dia. E eu te garanto que há um fruto com o teu nome e com o meu nome. E eu não sei quanto a você, mas eu vou dar aquela dentada. Eu vou comer desse fruto. E quem poderá comer? Os vencedores. E como eu disse, não é a igreja que determina que eu sou um vencedor, porque eu posso ser um vencedor em Éfeso, tanto quanto eu posso ser um vencedor em Laodiceia. Eu terei um tipo de desafio em Éfeso, eu terei outro tipo de desafio em Laodiceia, mas em Cristo Jesus fui e somos todos destinados, seja o lugar que for, as condições que forem, nos tornarmos mais que vencedores, sermos vencedores. Este é o meu destino e é o teu destino em Cristo Jesus. O nosso destino não é sermos derrotados e muito menos derrotistas. Não devemos ter uma visão derrotista. Ao anjo da igreja escreve ao anjo, mas manda a carta à igreja. Então é escrita para o anjo, mas o destinatário é toda a igreja, e não apenas a igreja, mas todas as igrejas. Ao anjo escreve, e que todos ouçam. É para que o anjo leia, é para que o anjo fale, lendo, para que seja ouvida e que todos escutem e deem ouvidos. Essa palavra, pela manhã eu disse, ou expressão, o anjo da igreja, é tão discutida, e não estou aqui, como eu disse, procurando trazer as polêmicas. Vai desde uma figura angelical, literalmente um anjo, um ser celeste, guardião, digamos, daquela igreja, o que é um pouco complexo para mim, porque por que Deus escreveria uma carta para um anjo? Eu acho que para o anjo ele falaria lá, mas é uma interpretação e devemos ser pessoas que têm a mente aberta de entender tudo isso, e que existem anjos de nações, e que existem anjos nas igrejas, e que existem anjos até nos acompanhando, graças a Deus, existem. Amém? Eu não sei se você já viu um anjo, eu já vi alguns, e já tive até situações um pouco, digamos, no mínimo, diferentes com anjos, mas não é o caso aqui de contar, isso faremos em outra oportunidade. Como eu gosto do que o apóstolo Paulo diz, isso faremos, se o Senhor permitir, em outra oportunidade. De modo que assim, deixo com você apenas uma coisa, a curiosidade. E que você fique na curiosidade e depois, se for o caso, nós mataremos a sua curiosidade. Mas o anjo também poderia ser o espírito dominante da igreja, que é uma outra interpretação. No entanto, a maior parte dos intérpretes tem a ideia de que o anjo é o líder, o anjo da igreja. Por quê? Porque nos dias bíblicos, nos dias do Novo Testamento,
o líder da sinagoga era conhecido como o mensageiro ou o anjo da sinagoga. Muitos creem que o anjo da igreja era o mensageiro específico para a igreja de Éfeso e o anjo da igreja em Sardes era o mensageiro específico, vamos dizer, o homem que levava a palavra ali, o evangelho ali, o anjo mensageiro, um mensageiro em si, e que também poderia ser um homem. E outros têm a ideia que era já o líder. O líder. Não importando isto, o mais importante é o conteúdo desta palavra. E como diz aqui, eu sou aquele que tem, inicia as 7 estrelas em suas mãos, mas aqui ele não diz apenas que tem, mas que contém e que é aquele que mantém. Deus tem, Deus contém e Deus mantém, Deus conserva. Que coisa maravilhosa! De modo que aí eu traria uma liberdade interpretativa e diria: você não está apenas na mão do Senhor, Deus não apenas te tem, Deus não apenas te contém. Quando Deus te contém, Deus impede que você vá para onde você não deve ir. E isto é bom, pode ter certeza. E Ele te leva para onde Ele vai. E isto ainda é melhor, porque Deus te contém. Mas Deus não apenas te tem, Deus não apenas te contém, Deus te conserva em suas mãos. Deus te mantém. E que maravilhoso é saber que somos preservados na mão de Deus. Não somente a liderança, mas aí podemos dizer todos na mão do Senhor. Todos nós estamos na mão do Senhor. E na sua mão nos entregamos e confiamos no Senhor. E podemos até cantar: com tua mão segura bem a minha. Que lindo hino, era um dos hinos prediletos de minha avó, né? E pelo mundo alegre seguirei. É maravilhoso sabermos que Deus pode nos segurar, nos manter, nos guardar, nos proteger, nos preservar, e que se Ele é por nós, quem será contra nós? Essa é uma mensagem que nos anima, e eu espero que anime a você, e que caminha no meio dos 7 candeeiros. A Bíblia diz, e diz aqui, até mesmo nessa palavra, algo que o Senhor examina com apurada atenção o estado de cada igreja, de cada candeeiro. Estamos com os olhos do Senhor a nos olhar, a nos julgar, a nos examinar. E devemos sempre estar prontos a nos consertar com Deus, porque senão a mão dele, que é por nós, pode se tornar contra nós. Arrepende-se, senão eu venho contra ti e te moverei do teu lugar. E se Deus move o candeeiro do lugar, uma coisa que não lugar passa a faltar é luz, de modo que passa a existir escuridão, porque o propósito de estrelas é brilhar e o propósito de lâmpadas é iluminar. E estrelas iluminam
E a Bíblia diz que Deus assim fez as estrelas para que brilhassem e servissem de orientação, que guiassem. Então, estrelas guiam, estrelas orientam. E nesse sentido, a liderança deveria guiar, a liderança deveria inspirar, a liderança deveria orientar, dar orientação, norteio a todos. Mas a igreja deveria esclarecer. A igreja deveria iluminar. A Bíblia diz: não se acende uma lâmpada para colocá-la embaixo, mas sim no alto, e assim ilumina a todos que estão. A igreja não tem luz para ser vista. A igreja, volto a dizer, tem luz para que os outros vejam, para que possam enxergar, para que alcancem esclarecimento, entendimento. Ora, cada igreja possui um caráter, possui características. E embora nós possamos dar várias interpretações às 7 igrejas como uma interpretação profético-histórica de cada igreja, dizendo que ela encarna um momento profético, um momento histórico da igreja, nós também podemos dizer que a manifestação sétupla do caráter da igreja, da realidade da igreja como um todo, em sua totalidade, e que tem características que estão contidas em cada uma dessas igrejas, e que nós, em determinado momento, sob determinada situação, podemos ser mais uma igreja de Éfeso, e em outro momento ser mais uma igreja de Esmirna. Basta ver uma perseguição para ver se nos tornamos ou não nos tornamos logo Esmirna. Então, e infelizmente nós também podemos nos tornar uma igreja como uma igreja de Laodiceia. Por isso nós devemos estar sempre prontos a ouvir a Deus e a nos arrepender, a entrar em concerto, a nos acertarmos com Deus, acertando o nosso caminhar diante do Senhor. Isso é manter a lâmpada acesa, isso é manter a luz brilhando, isto é não permitir que a lâmpada da casa do Senhor se apague. Havia uma revelação, digamos assim, entre o caráter da igreja e mesmo o caráter da cidade, entre o caráter da cidade e o caráter da igreja. As características da cidade estavam relacionadas às características da igreja e as características da igreja relacionadas à característica da cidade. Ora, muitas vezes a igreja é afetada pela cidade, mas eu oro a Deus que a igreja que afete a cidade. Amém? E nós possamos dar características. Somos uma igreja em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, mas que nós possamos transmitir, afetando a sociedade, afetando a igreja, afetando o bairro, afetando a cidade, o município todo, e queira Deus, afetando a nossa nação. Tudo isso começa afetando-se ao homem, ao indivíduo, e então se alastra ou se desenvolve afetando a família, se desenvolve ainda mais afetando as obras, os negócios, a casa, se afeta ainda mais ou se alastra ainda mais, afetando a própria igreja, o próprio ministério. Ainda se desenvolve mais afetando a polis, a cidade, até afetar a nação toda. E assim nos tornando bênção para a nossa
nação. Cada igreja, ou em cada igreja, não apenas se revela os aspectos da igreja, um aspecto da igreja em si, da igreja em sua universalidade, em sua totalidade, porque somos uma igreja só, um corpo só, somos igreja de Cristo com uma só cabeça. Embora possamos ter muitos membros, mas uma só cabeça, e o cabeça da igreja não é outro senão Cristo. Também o próprio Cristo se revela em cada igreja. Lembre-se que o livro de Apocalipse deve ser visto e entendido, compreendido através da revelação da pessoa de Jesus. E então, já na igreja de Éfeso, Jesus se revela, sendo aquele que tem, que contém e que mantém as 7 igrejas e que caminha no meio dos candelabros. E como eu disse, liderança, os anjos, tomando os anjos como líderes, tem um lugar, e se eles não estão nesse lugar, eles estão fora do seu lugar devido. E o lugar dessas estrelas não é brilhando nos céus, é brilhando na mão de Deus. Aleluia! É ali que cada um que é ministro de Deus deve brilhar, não brilhar nos céus, porque estrelas se espera que estejam nos céus, e o céu é o nosso lugar, digamos assim, porque falamos isso até mesmo na esperança da nossa vida e no pós-vida. No entanto, o que eu estou dizendo é que o lugar do ministro de Deus, não haja dúvida, e se ele não estiver ali, ele está fora do seu lugar, é na mão de Deus. Eu tenho que estar na mão de Deus. O meu lugar não é nos holofotes, o meu lugar nem mesmo é no púlpito, embora o púlpito seja o meu lugar. O meu lugar é na mão de Deus. Se eu estiver no púlpito e não estiver na mão de Deus, eu estou fora do meu lugar. Não sei se me expresso bem. Se eu estiver em evidência, mas não estiver na mão de Deus, eu estou fora do meu lugar. Eu tenho que estar no meu lugar, e o meu lugar é estar nas mãos do Senhor. E saber que esse lugar não é exclusivo, não é único, porque há outros que estão no mesmo lugar e comigo neste lugar, e não é espaço, porque todos nós estamos na mesma mão, e o que importa é mais a mão que a estrela. Davi tomou 5 pedras no ribeiro e com uma delas derrubou o gigante Golias. A pergunta é: qual foi a pedra? Isso não importa. O que importa foi a mão, porque foi a mão que atirou a pedra. Meus irmãos, tem muita gente valorizando a pedra. Valorize a mão, valorize o Senhor. Valorize, a mão era de Davi, o braço era de Deus e a vitória foi do Senhor. E quando a vitória é do Senhor, a vitória também é nossa. Quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa. E nós devemos então nos entregar plenamente ao Senhor e saber que se as estrelas devem estar nas mãos de Deus, deve haver espaço entre as igrejas. A diversidade das igrejas. E essa diversidade e esse espaço propicia que haja o andar de Jesus. E o andar de Jesus é o mover de Deus. E nós precisamos que haja mover de Deus na igreja. Mover de Deus. Essa é uma igreja fiel, leal aos princípios doutrinários. Uma igreja que põe à prova o que é falso e quem é falso e encontra mentiroso. É uma igreja que, embora seja uma igreja fiel, uma igreja que nós
diríamos que igreja maravilhosa. Eu imagino a igreja de Éfeso uma grande igreja. Não é qualquer igreja que é fundada por Paulo, que é pastoreada por Timóteo e que depois recebe como seu pastor nada mais, nada menos que João. E se com João foi Maria, eu imagino que a líder de todo o trabalho de mulheres da igreja seria Maria. Vamos colocar assim, contextualizando para os dias atuais. Que igreja é esta, pelo amor de Deus? Que igreja maravilhosa, fundada por Paulo, pastoreada por João. É uma loucura de igreja, maravilhosa igreja, extraordinária igreja, que apenas o melhor filho na fé de Paulo a pastoreou. E Paulo, ali nessa igreja, parece que gastou grande parte do seu tempo, e pelas mãos de Paulo, Deus operou milagres extraordinários, e foi nessa igreja, não em outra, que Deus abriu uma grande e oportuna porta para o trabalho, mas as adversidades foram grandes. É uma igreja que nós, se olhássemos apenas até aqui, diríamos, que igrejão. Mas o Senhor diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja fiel, mas uma igreja em falta, com a única coisa que não poderia estar em falta. Você pode beirar a perfeição, mas você não pode perder o essencial. E não é à toa que uma igreja tão zelosa abandonou o primeiro amor, porque essa igreja paciente, persistente, no labor, no trabalho, num trabalho que muitas vezes desafiador, num trabalho que muitas vezes exigia de si sacrifício, colocou de lado, de banda, o que não poderia deixar. A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma imortal? Há coisas que são imperdíveis. E o primeiro amor é uma destas coisas. E no caso não foi perdido, foi deixado de lado. Não foi roubado, foi abandonado. Abandonar significa deixar de banda, deixar de lado. Quando você vai à palavra grega, afekas, que é a palavra abandonar, essa palavra tem uma ideia de partir. Quem deixa, deixar, partir. A ideia de ir embora, a ideia de relaxar, ser relapso, de dispensar, como quem dispensa algo. Palavras que têm a ver com a ideia de repúdio. Essas palavras no grego eram utilizadas para explicar o divórcio. Uma igreja que, pasme, se divorciou do primeiro amor. Fica pesado, não fica? Fica pesado, porque negligenciou, não deu o valor que deveria dar. Estava preocupado com outros valores, com coisas corretas, com zelo. E acabou caindo nas armadilhas
que todos os defensores da fé podem cair à armadilha da crítica, da suspeita, da amargura, da atitude facciosa que toma o lugar do primeiro amor. A palavra do Senhor nos diz que zelo, que entenda bem, zelo é algo importante, mas o zelo da tua casa me consumiu. Zelo é algo que consome. E Paulo, falando sobre a sua atitude zelosa, disse: no zelo, tornei-me perseguidor da igreja. Isso mexe comigo. Porque nós que temos afeto, carinho pela palavra, pela sã doutrina, e quando ouvimos algo que não está bem, logo nos dá como um arrepio na espinha. Como um bom músico quando ouve uma nota tocada fora do lugar. Meu pai cantava e cantava muito bem. E eu, ao acostumar-me a ouvir meu pai cantar, às vezes, meus irmãos, me perturba. Eu sei que Deus recebe com todo o amor, mas às vezes, quando eu ouço uma nota fora do lugar, me perturba. Eu não sei se isso acontece com você, comigo acontece. Então, aquele purismo que muitas vezes nós temos nas Escrituras, somos mais puristas que puros. E deveríamos ser mais puros que puristas. Você concorda comigo? Amém? E muitas vezes nós estamos tão exigentes, que a justiça é mais importante que a misericórdia, mas a misericórdia deveria prevalecer sobre a justiça, porque se eu fizer tudo isso e não tiver amor, de nada valerá, e eu nada serei. De modo que Charles Erdman, um grande teólogo presbiteriano, diz: perder o amor é perder a vida. E é tão interessante quando você lê esta carta, e especialmente sabe o sentido da palavra Efésios, porque a palavra Efésio significa desejável, muito desejável, o mais desejável, ou o primeiro amor. Isso quer dizer que quando você deixa o primeiro amor, você acaba deixando a si mesmo. Que mensagem contida nesse texto, na sua forma grega. Tu abandonaste o primeiro amor, e quem abandona o primeiro amor, de fato, se abandona. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo. Abandonar o primeiro amor é de fato me abandonar. Perder o primeiro amor, aí se torna mais compreensível para nós, é de fato me perder. Então, lembrar-me, me arrepender e voltar, essa é a cura, esse é o divino conselho, pois assim o Senhor aconselha, assim o Senhor nos admoesta, assim o Senhor fala: arrepende-te. Mas antes de arrepender-se, lembre-se. Lembrar, arrepender e voltar. Lembra de onde caíste, arrepende-te
e volta à prática das primeiras obras. Isso cura. Isso cura o divórcio. Gente, às vezes as pessoas dizem, não, houve um divórcio, como solucionar isto? Lembra-te, arrependa-te e volta às práticas da primeira obra. Sabe, às vezes, agora aplicando isto à vida de relacionamento humano, seja entre cônjuges, seja de amizade, porque você não só se divorcia do seu cônjuge, você pode repudiar seu amigo, sua família, sua igreja. Você pode repudiar pessoas. Como voltar, como resolver quando nós demos lugar a um sentimento, às vezes por zelo? Essa armadilha que o zelo propicia a nós, que daqui a pouco somos mais duros do que deveríamos ser, nos tornamos implacáveis, perdemos o amor. Perdemos o amor. Colocamos mais a paixão pelo zelo do que o amor em primeiro lugar. E aí nos iludimos e pensamos que no nosso serviço, no nosso zelo estamos demonstrando amor, e quando às vezes no nosso zelo só estamos demonstrando dureza, inflexibilidade. Isso acontece muito dentro da realidade da igreja, de homens bons. Não estou falando de gente perversa. Como a igreja pode cair em desvirtuando-se em perseguições horríveis, em injustiças implacáveis? Sabe, às vezes nós não temos resposta para o que está acontecendo. E o perigo é que quando nós não temos resposta, nós inventamos respostas. E às vezes, para inventar respostas, nós procuramos culpados em vez de procurar soluções. Nós somos muito um estilo dos amigos de Jó, que buscam um motivo em vez de buscar a solução. Meu irmão, para quem encontra a solução, o motivo já não é tão importante. Embora nós possamos dizer que quando sabemos o motivo podemos alcançar a solução, mas às vezes nós só sabemos o motivo e não temos solução. É mais importante alcançarmos a solução. Eles estavam procurando um motivo. Por que motivo? Algo deve ter acontecido. E quando você procura motivo, às vezes você começa a simplesmente culpar pessoas. Foi assim que a igreja fez na peste negra e que culpou os judeus. E culpando os judeus, dizendo que os judeus eram os culpados da peste negra. A igreja fez isso. Porque mataram o Messias, esquecendo que os gentios também mataram. Esquecendo que foram os nossos pecados que condenaram Jesus à cruz, que eu o crucifiquei. Então, a igreja começou a perseguir os judeus, a igreja começou a matar judeus, a igreja buscando motivo de uma pequena era glacial que aconteceu na Europa, na Alemanha, a igreja começou a buscar motivo, se disse deve ser a mulher. Um motivo, porque o pecado entrou pela mulher, então a mulher passou a ser uma feiticeira, a mulher passou a ser uma bruxa, e se a mulher tivesse um gato, aí meu irmão, aí já seria, ela está fazendo feitiçaria. E quantas mulheres morreram, e quantas caças às bruxas existem, por quê? Porque o zelo nos leva a estas coisas. O zelo nos leva a uma degeneração
nos leva às armadilhas de perdermos de foco o que não pode sair do lugar certo, que é o primeiro amor. Uma igreja falida em amor, no primeiro amor, mas estranhamente não falida em ódio. Eu vou dizer uma coisa: quando nós falimos no amor, nós não falimos em ódio. Disse: tens a teu favor que odeias. Se não sabes amar como antes amava, pelo menos odiar, você aprendeu a odiar bem. Odeias o que também eu odeio. O que me abre aqui uma outra questão, que é: nós normalmente dizemos que amar é bom, odiar é mal, mas tudo depende do que você ama e do que você odeia, porque amar o pecado não é bom. E veja bem, quando eu falo odiar o pecado e não o pecador, e aqui diz: porque odeias, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, não os nicolaítas, mas as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio, mas eu não odeio os nicolaítas. Deus deseja que os nicolaítas também se arrependam. Deus deseja que os modernos nicolaítas também sejam salvos. Deus não odeia o pecador, mas o pecado sim. Porém, há uma advertência aqui: quando eu entro em falência no amor, quando eu me abandono o amor, quanto mais me afasto do amor, tanto mais me aproximo do ódio. Embora haja uma faceta positiva do ódio, e se este ódio estiver mal direcionado, porque facilmente acontecerá isso. E nós devemos ter esta advertência: volta. Há um lugar da minha queda, há um lugar em que eu caí, e se existe um lugar para o qual eu não desejo voltar, embora não seja claramente dito volta ao lugar da tua queda, existe uma versão que diz isso: volta ao lugar da tua queda. Eu não gosto de voltar, nem mesmo me relembrar do meu fracasso, da minha queda. Mas muitas vezes nós temos que voltar ao lugar que caímos. Pedro negou a Jesus. Jesus se reencontrou com Pedro e para cada vez que Pedro negou, Jesus levou Pedro a afirmar: eu te amo. Ele disse: não conheço, e agora ele diz: eu te amo. Mas, passado um tempo, após o dia de Pentecostes, o mesmo Pedro retorna a um lugar aonde ele negou a Jesus, na casa do sumo sacerdote, que ele fora seguindo a Jesus junto com João. E agora, junto com o mesmo João, quantas vezes Pedro e João estiveram juntos? Junto ao túmulo de Cristo, seguindo a Jesus ao longe, entrando na casa do sumo sacerdote, curando aquele homem junto à porta formosa. E aqui, novamente Pedro e João, juntos na casa do sumo sacerdote, e Deus leva Pedro para um lugar onde eu imagino que as lembranças não eram muito agradáveis. Pedro entrando, e a Bíblia não diz isso, digo eu, mas eu imagine Pedro, ele está entrando, abre-se a porta, ele está sendo levado, a mesma porta que se abriu por onde Cristo passou, e agora Pedro entra, a mesma porta que o parente de Malco olhou e disse: tu és um deles. Ele disse: não. Se fosse Pedro, quando abrissem a porta, eu ia me lembrar: foi aqui.
Eu neguei aqui. Andando mais um pouco, onde havia um grupo de pessoas, Pedro se lembra, também foi aqui. Caminhando mais um pouco, onde ele se sentou, junto a uma lareira, junto a uma fogueira, Pedro poderia dizer, foi aqui. E diante do Sinédrio, onde ele não entrou, Pedro se lembraria, eu não entrei. João se lembraria, eu entrei, mas eu me calei. Não neguei, mas eu me calei. João não negou, mas João se calou. Ele não ergueu a sua voz. Às vezes nós só nos colocamos contra Pedro porque Pedro negou. João também falhou porque João se calou. E então João também estava ali e lembrava-se também dos seus erros. Eu me calei aqui, eu me calei aqui, eu me calei aqui. E no lugar onde eles fracassaram, no lugar onde eles falharam, Deus os trouxe de volta, não para humilhá-los, para que no lugar onde eles caíram, eles se levantassem. E no lugar onde eles foram vencidos, eles vencessem. No lugar onde eles foram derrotados, eles triunfassem. E foi o que aconteceu. E Deus, quando nos leva a esses lugares incômodos, esses lugares desagradáveis, esses lugares que eu não gostaria de estar, que eu não gostaria de ir, Ele não me leva para me humilhar, Ele não te leva para te humilhar, Ele leva para que nós possamos, nesses lugares, nos tornarmos mais que vencedores em Cristo Jesus. É para isto que Deus nos leva ali. Ele não nos abandona a nossa própria sorte. Nós podemos abandonar o primeiro amor, mas Ele não nos abandona, Ele está conosco. Ele não nos deixa. Esses 3 passos, lembrar, arrepender, voltar à prática das primeiras obras. Quantos casais deveriam voltar às primeiras obras? Às vezes você sabe que voltar a fazer a primeira lua de mel, porque eu espero que você não tenha apenas uma, é algo interessante na vida de um casal. Voltar ao mesmo hotel, voltar, às vezes ao mesmo quarto. Imagine com bastante idade, com muitos anos, e você voltar ao mesmo quarto. Aqui. Entrar naquela mesma igreja aonde se casou, caminhar naquele mesmo lugar aonde você pediu para namorar, se sentar no mesmo canto que você disse, quer se casar comigo? Alguns mais novos, quando recurso não tinham, não que com mais idade tenhamos recursos, que às vezes passa o tempo e continuamos sem recursos. Levam o mesmo bombom que antes levavam, a mesma roça. Comem naquela mesma praça os mesmos churros. Volta às primeiras obras, que você vai voltar ao primeiro amor. E nós deveríamos fazer isso com o Senhor, como líamos, como orávamos, como jejuávamos, como nos entregávamos, como o buscávamos. Se voltarmos à prática das primeiras obras, voltaremos a colocarmos-nos aonde não deveríamos sair, colocando o amor aonde o amor, o primeiro amor, deve estar, e não mais o abandonar. Sairmos vitoriosos de qualquer circunstância que nos encontremos, sermos vencedores, não importando a dificuldade, não importando a adversidade, não importando as circunstâncias, sairmos vencedores, vitoriosos, seja na realidade de Éfeso, seja na realidade de Esmirna, seja na realidade de Pérgamo, seja na realidade de Tiatira, seja na realidade de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, seja na realidade que exista, sairmos vitoriosos
em toda e qualquer circunstância e adversidade, porque Ele está conosco. Se nós não o abandonarmos, se nós não nos divorciarmos de Deus, se nós não nos afastarmos repudiando a Deus, se não permitirmos que se degenere o nosso zelo numa postura contra tudo e contra todos. Mais uma vez eu digo que Charles Erdman fala: deixar de amar é deixar de viver, é perder a vida. Mais uma vez eu digo o que eu digo. Como Éfeso, perder o primeiro amor é perder-se. E eu não quero me perder. Eu quero me reencontrar. E como eu me reencontro? Reencontrando o primeiro amor. Reencontro o primeiro amor, colocando o primeiro amor no devido lugar. No lugar de primazia. Buscai, diz a palavra, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai ao Senhor, diz a palavra, enquanto se pode achar. Diz-nos ainda a palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso com jejum, com pranto e com choro. Temos que buscar ao Senhor, ter mais zelo por Deus do que zelo pela doutrina. Não que a doutrina não seja importante e a sã doutrina não seja essencial. Temos que temer mais, perder, deixar de lado o primeiro amor, do que falharmos no conhecimento teológico. Temos que valorizar mais a Deus do que os dogmas. Temos que valorizar o primeiro amor. Temos que colocar no lugar correto o primeiro amor. É chamado então para que nos lembremos, nos arrependamos e possamos voltar. Talvez haja alguém hoje que nos esteja vendo e ouvindo pelas lives, ou